Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está muito bem, graças a Deus. Passamos um pouquinho aí de férias do YouTube, né, gente? Ficamos devemos muito material para vocês, mas nós vamos nos desprogramar, né, de pedras e de crenças limitantes, de tudo aquilo que nos impede, né, de avançar, de tudo aquilo que nos tira de viver, aquilo que realmente nós nascemos para viver, né? Gente, voltamos. E para você que não me conhece, o meu nome é Cláudia Ferreira, do canal Charme e Bem-Estar, né? E voltamos nessa série em um formato novo, em um formato diferenciado, né? E eu amei essa ideia, foi sugestão de vocês na nossa última live. E aqui estou, né? Para lhe desprogramar de padrão, de pensamentos limitantes, né? Esse formato é legal para você e para mim, porque você vai esquecer o meu brinco, meu cabelo, meu batom, minhas roupas e vai se concentrar apenas nas minhas palavras. Então, gente, pessoal, eu estou muito animada com esse novo jeito de trabalhar com vocês. Gente, e como você sabe, eu estou nesse momento de transição e é sobre esse assunto que nós iremos falar aqui, tá? E hoje, aqui estou, né? E vamos falar exatamente sobre isso. Sobre como fluir com a vida, né? Como fluir com a vida. E aqui no Charme e Bem-Estar, a gente sempre fala, né? Sobre atração, né? A gente sempre trabalha muito a lei da atração, a fé, né? E a gente já está acostumado a entender esse mundo de energia. Porém, nós vamos falar do fluir com a vida, né? Desconstruindo, que é a forma. Qual forma é essa, Cláudia, que você tanto fala? Sabe, gente, a forma mais prática. Porque assim, pessoal, existe situações na nossa vida que forçam o aprendizado. São situações difíceis, né? Que vão forçar o crescimento, o aprendizado. Mas tem outra situação na nossa vida que não está fazendo a gente crescer em nada. Que não está trazendo aprendizado, evolução, que são apenas aquelas pedras no caminho. E você tem que perceber uma coisa, tá? Isso e tomar atitudes de remover a pedra, ou seja, eu vou dar um exemplo bem simples para começar o nosso vídeo falando de uma coisa que é bem natural, tá? Como vocês sabem, né? Quem me conhece de perto sabe, eu passei 22 anos da minha vida participando de um ministério da igreja. Eu era envolvida com tudo ali, né? Com cargos, com responsabilidade. Eu era envolvida com jovens, com adolescentes, já cuidei de senhoras, não na mesma igreja, mas nas outras, do mesmo ministério. Mudava de bairro, mas não mudava de igreja. E foi tudo maravilhoso, sabe? Lá é um lugar lindo, a igreja é linda, as pessoas são maravilhosas. Só que chega um momento na sua vida que aquilo não faz mais sentido pra você, sabe? As pessoas são bacanas, só que não faz mais sentido. E talvez seja desconfortável eu contar isso pra vocês. Talvez vocês achem que, nossa, como assim, Cláudia? A igreja, né? É a casa do Senhor. Como você fala um negócio desse que não faz mais sentido? Gente, assim, olha, eu sempre fui uma menina muito obediente, tá? Obediente aos meus líderes, meus pais, meus familiares, as pessoas mais velhas, meus chefes, meus patrões. Sempre fui muito obediente. Mas chega um momento na sua vida, um determinado momento, que você precisa sair do casulo, sabe? Eu acho que tem pessoas que vão me ouvir, que estão me ouvindo e que vai entender o que eu estou falando. Tem momentos que você precisa crescer e parar de andar com o cérebro de outras pessoas, parar de andar com as pernas de outras pessoas, parar de andar com os pensamentos de outras pessoas e começar a andar com os seus pensamentos, sabe? Andar com as suas pernas, pensar com o seu cérebro e não deixar ser levada por outras pessoas. E por eu ser uma pessoa muito obediente, fui uma criança, adolescente, jovem, mulher muito obediente, eu vi que muita coisa na minha vida eu não estava vivendo. Aí talvez você fale, Cláudia, mas é pecar, é andar em festa, é farra que você fala que não teve, porque você se converteu cedo. Não, gente,
Eu me converti aos 18 anos, nunca tinha dado em festa, não ando em festa, não sou nada de festa, de bebedeira, não sou disso, não sou namoradeira, não sou mulher, nada disso. Mas tem outras coisas na vida da gente que a gente tem que viver e que tem certos ambientes que impedem esse seu crescimento, a sua liberdade, a sua maneira de se expressar. E muitas vezes aquele lugar não tá fazendo isso com você. Mas eu vou chegar lá, vocês vão entender isso direitinho, tá? Eu vou aqui falar os pontos, eu marquei tudo bonitinho. Então, assim, uma coisa eu aprendi. Fica ficar em um lugar forçado por medo de alguém, por crenças tão limitantes que colocaram em você, né? Colocaram Deus como se Deus fosse um cara mau, que tá ali o tempo todo, cara no porrete, pra te castigar o tempo todo, que vai cobrar de você o tempo todo. Então, assim, eu não me sentia mais bem naquele lugar. Talvez você pergunte assim, Cláudia, mas você nunca foi dar trabalho na igreja, você nunca fez coisas erradas, você nunca deu dando trabalho. Mas mesmo assim, gente, tem coisas que a gente quer viver na nossa vida e que de certa forma, infelizmente, vão condenar você. E não é porque você está preocupado com as pessoas, mas é com sua saúde mental. Quando você aprende uma coisa como certa e você acaba não concordando com aquilo porque não é o certo, você apenas aprendeu, aí as pessoas te julgam como um rebelde. Você tem um título já, porque infelizmente no meio religioso todo mundo tem um título, todo mundo tem um rótulo. Se é separada, é a separada. Se for divorciada, é aquela que é divorciada. Se for aquela que se afastou daquilo, é porque se afastou daquilo. Se for aquilo que discorda daquilo, é rebelde. Então, assim, é um mundo muito difícil, é muito pesado, é uma coisa muito complicada. Então, assim, ó, Deus ele não é um cara mau, não é esse Deus que eu fui apresentado quando eu aceitei Jesus. Não foi. Com o tempo, Jesus e Deus foram colocados de uma forma muito mal, de uma forma muito ruim. Então, assim, eu fiquei me cobrando mais algo mais forte que eu dizia que ali não era mais o meu lugar e que eu precisava muito sair. E se não fosse, se eu não saísse dali, parece que eu ia morrer espiritualmente. E é meio assim, né? Meio incongruente, porque lá fala de Deus, lá fala de sonhos, lá fala de prosperidade, lá fala de alegria, de vida eterna, mas era como se não, gente, era como se ela não fosse mais no meu lugar. Era como se aquilo não fosse mais pra mim. É como se eu permanecesse ali, eu ia morrer, tá? Então, assim, mas hoje eu entendo, tá? Antes eu não entendia tudo isso, mas eu entendo que Deus, ele queria que eu ficasse com meu esposo até Deus fazer o que ele queria fazer. Mas depois que eu saísse, que eu entregasse Silvio para Deus, deixasse tudo bonitinho, eu ia de novo ter minha vida de volta. Porque teve uma coisa que eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus a minha vida de volta. Eu estava com saudade da minha alegria. Eu pensava hoje pela manhã, quando eu vinha da academia, e falando com Deus, Deus, obrigada, porque hoje eu tenho a alegria que eu tinha antes. Que eu não conhecia mais a alegria, gente. Eu não sabia mais o que era sorrir, eu não sabia mais o que era me divertir, eu não sabia mais o que era comer, saber o sabor da comida, porque tudo que eu comia não tinha mais sentido, não fazia mais sentido. Eu tinha me desconstruído, eu tinha me destruído, aliás. Depois, é tão difícil falar isso pra vocês, porque talvez muita gente vai me entender, mas outras pessoas não vão me entender. Mas foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração pra me falar pra vocês, compartilhar com vocês. Mas era como se eu tivesse em um ambiente que estava me destruindo. Eu me casei, como vocês sabem, eu já contei pra vocês. Assim, gente, a gente se casa porque a gente ama aquela pessoa, né? Porque a gente descobriu que ama aquela pessoa, que a gente quer fazer aquela pessoa feliz, que a gente quer ser feliz também. Só que depois você descobre com o tempo que não foi a escolha certa que você fez, né? Você sabe que você deu uma pressada aí e o negócio desandou. Então, eu nunca contei isso pra vocês, mas em 99 eu tive depressão. E quando eu tive depressão, tudo quando eu me converti, gente. Foi tudo muito estranho, assim, muito difícil pra mim. Quando eu me converti, eu tive depressão, aí eu conheci meu marido, né, o pai da Jaiane, o Silvio. E ele parecia um cara super legal, sabe? Só que as pessoas que me rodeavam, diziam, esse cara não é boa pessoa. Ele pode estar indo pra igreja, mas ele não é boa pessoa. E na minha cabeça não, na minha cabeça ele era um cara especial, meu príncipe e tudo mais. E ele parecia uma pessoa muito bacana, assim, me ajudava muito, sabe, na igreja, uma bênção comigo.
Só que depois que a gente foi acostumando, ele foi me afastando um pouco da igreja. E eu deveria aproveitar aquele momento e me afastar. Mas Deus sabe todas as coisas. Não me afasta naquele momento, porque não era o momento. Porque quando a gente se casou, com 15 dias de casado, ele já começou a gritar, a falar alto, a xingar palavrões que eu nunca tinha ouvido na casa dos meus pais. Nunca. E eu passei a ouvir. Só que com 15 dias que eu casei, eu engravidei da Jaiane. E eu, como todos os adolescentes naquela época, jovens, teria medo de largar o marido e ir morar na casa dos pais. E a acusação da igreja, eu não estava preparada para as pedradas naquela época, né, da igreja. E então eu fiquei casada. E dali pra frente as coisas foram se complicando um pouco, mas eu, com sabedoria que Deus me dava, eu contornava, ele ficava maravilhoso de novo, ficava uma pessoa boa de novo. E ele era de crise, porque hoje eu sei o que ele sentia. Ele tinha uma autossabotagem, ele tinha aquele negócio do não merecimento das coisas boas por encargo de consciência, né? Muita coisa que ele tinha passado na vida, ele não se perdoava, então ele não conseguia ter uma vida boa. E por mais que eu tentasse, que eu me desdobrasse, que hoje eu entendo também, quando a pessoa tem um problema que ela não se resolve, o outro não vai resolver, porque não é problema do outro, é problema da pessoa, a pessoa fica tentando o tempo todo se resolver. Quando eu não entendia isso, então quanto mais eu tentava resolver isso, mais eu me complicava. E a coisa não era boa, então assim, era muito forte. E essa coisa foi começando só a piorar, a dificultar a situação. Ah, Cláudia, mas onde é que você quer chegar com isso? Você vai entender, gente. E assim, naquela época, eu queria muito sair daquele ministério, mas o meu esposo ele tinha uma crença muito forte, né? Porque era primeiro amor, quando ele se converteu. Eu também gostava muito das pessoas ali, mas eu não me sentia mais bem naquele lugar. Mas eu sentia que eu tinha uma obrigação. Se ele queria ficar lá, eu como esposa, eu deveria ser submissa, obediente. Eu era muito obediente a ele. Porque quando a gente ama uma pessoa, gente, não é difícil de você obedecer. E tudo que ele falava, só para poder eu viver bem com ele, a gente até ficar bem, tudo que ele queria que eu fizesse, eu fazia em nome do nosso amor, em nome do nosso bem-estar, em nome da família. E eu ficava, mesmo chateada, triste, mas eu ficava para nosso bem. Então, assim, toda vez que era dia de culto, eu ia, mas era só por ir. Não tinha mais aquela alegria, sabe? Como se eu continuasse, eu iria só me afundar. Mas talvez você fale, como assim? Que loucura! Pois é. Hoje eu sinto paz, alegria. Hoje eu consigo orar, ler minha Bíblia normalmente. Eu congrego em outro ministério e não sinto saudade da igreja que eu pertencia há 22 anos atrás, né? Da minha vida que eu fiquei lá. Eu louvo a Deus por tudo que eu aprendi lá, por tudo que eu sou, né? Que se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Mas graças a Deus, lá me ajudou muito a forjar meu caráter. Todas as coisas que eu passei lá era uma rivalidade muito grande, pessoas que ficam brigando por cargo, por coisas que não faz sentido, sabe, gente? E eu sempre tive desejo de pregar a palavra do Senhor, de fazer missão, e eu fazia isso, mas o meu prazer maior era fazer o que eu faço hoje. Hoje eu falo de Jesus para as pessoas, quando eu viajo na minha cidade, quando eu trabalho, no meu local de trabalho, esse evangelismo pessoal, de falar de Jesus, mas de apresentar Jesus, é o que eu faço hoje. É muito diferente do que eu fazia. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não gostava de evangelizar quando eu estava na igreja, porque é outro assunto. Mas vamos lá. Então, assim, na minha cidade, eu amava evangelizar, e eu amava entregar folheto, e eu amava falar de Jesus. Mas lá na minha cidade, eu tinha prazer de levar as pessoas para a igreja. Na minha cidade atual, eu não tinha esse prazer, porque as pessoas tinham uma rixa muito grande. E eu não entendia, sabe? Eu achava que as pessoas estavam erradas. Até hoje eu entendi que não, né? Cada uma tem sua maneira de pensar e tem cérebro. E cérebro foi feito para pensar, foi feito para usar. Então, assim, eu sou uma menina muito sossegada, eu sempre fui muito sossegada, eu nunca gostei de bebedeira, festa, nada disso, eu respeito quem faz, mas nunca fui nada disso, graças a Deus, nunca usei nada de entorpecente, nada dessas coisas que o povo usa por aí, eu nunca usei isso, mas eu nunca tive vontade, quer dizer, eu parei de ter vontade de querer ser pregadora, sabe, da palavra do Senhor, porque eu acho que ser pregadora dentro da igreja é complicado, sabe, gente, pregar pra crente é complicado, e talvez você entenda, Cláudia, por que você tá falando isso? Porque assim, gente, quando eu me afastei de lá, vieram muita gente falando, ah, você tá desviada,
me tratando da pior forma, sabe? Me rejeitando, me jogando os pés, me entendendo como uma qualquer, me falando coisas assim estupidamente. E eu fiquei triste, mas depois eu entendi que hoje eu entendo quando eu falo para algumas mulheres que falam, Cláudia, mas eu não consigo ter autoestima porque a igreja falou assim. Eu digo, sim, meu amor, mas é a igreja. Esquece a igreja e lembra de Jesus, e lembra da Bíblia. E hoje eu trabalhar a autoestima daquela mulher, e hoje, para a glória e honra do nome do Senhor, eu ser responsável pelo casamento de mulheres, hoje elas estarem bem, a autoestima dela está bem, elas se resolverem, elas saber o que é da vida. Porque na igreja, infelizmente, querendo ou não, eles trabalham mais com acusação do que com a solução. Isso é fato. E quando eles falam, Deus vai te dar vitória, as mulheres ficam meio perdidas porque elas não estudam, elas não abrem a mente para o conhecimento, os líderes não ensinam elas a fazer a faculdade de coach, fazer autoconhecimento, porque, coitados, às vezes nem eles mesmos sabem disso. É uma crença que eles também têm, eles não entendem essas coisas. E quando a pessoa não tem esse entendimento, não chega para esse entendimento, fica muito complicado, gente. Fica muito complicado. E quando essas pessoas começaram a me procurar o tempo todo para falar sobre isso, eu fiquei, gente, eu devo uma explicação para essas pessoas e elas vão entender o porquê que eu penso hoje assim, e porque a minha vida mudou, e porque que eu hoje vivo dessa maneira, mas não deixando Jesus. A única coisa que as pessoas me julgam errado foi ter tido a Yasmin e não ter casado. Eu não casei, eu já falei pra vocês outras vezes, não casei porque o meu pastor não quis fazer o casamento, porque o pai da Yasmin não era da mesma igreja que eu. Então, por isso o casamento não foi feito. E também, gente, foi muito bom. Porque naquela época eu estava meio apaixonadinha pelo pai da Yasmin. Eu não estava amando o pai da Yasmin. E talvez hoje eu poderia enfrentar uma separação por não gostar do pai da Yasmin o suficiente. O pai da Yasmin, Cláudia, é um cara ruim? Não, é um cara legal, uma pessoa muito boa, que eu ainda converso com ele de vez em quando, a gente ainda troca uma ideia, eu ainda converso com as irmãs deles, eles ainda curtem minhas coisas no YouTube, no Facebook, eles curtem a minha página, então assim, no Instagram também a irmã dele curte, então assim, mantemos a paz, a alegria, a harmonia, mas talvez se tivesse casado, hoje estaria enfrentando um divórcio, tá bom? Então eu vou dar uma pausa, vamos pular para a segunda parte, para não ficar muito grande e vocês acabarem não entendendo nada.